Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas, e estamos aqui numa série de videoaulas sobre lógica da disciplina de estruturas lógico-dedutivas. E na aula de hoje a gente vai apresentar então as regras hipotéticas, né, do nosso método dedutivo da lógica sentencial, como apresentado no livro do Note, né? Então, o que são as regras hipotéticas? As regras hipotéticas são aquelas que fazem uso de hipóteses, né? Hipóteses são proposições que são tomadas como verdadeiras a priori. O que significa a priori? Significa que essas hipóteses são aceitas como verdadeiras sem prova. Eu assumo a verdade delas, mesmo que não necessariamente a hipótese seja verdadeira, eu assumo a hipótese como verdade, né? E ao final do uso da regra, né, essa hipótese, então, ela é descartada. O método dedutivo apresentado no livro do Note tem duas regras hipotéticas, né? A primeira, então, é a prova do condicional, né, que a gente chama de PC. Né? Então, a regra PC, né, é aquela que diz que, dada uma derivação de um beta, né, que é uma fórmula qualquer, a partir de uma hipótese alfa, que é outra fórmula qualquer, então podemos descartar essa hipótese alfa, né, ela deixa de ser verdadeira ao final da aplicação da regra, de qualquer uma das regras hipotéticas, a hipótese é descartada. Significa que ela e tudo que deriva dela é descartado, a não ser a conclusão que é deduzida. Então, de uma derivação de beta a partir da fórmula alfa, podemos descartar a hipótese alfa e deduzir a implicação alfa implica beta. Então, essa é a prova do condicional ou PC. A segunda regra hipotética, talvez seja um pouquinho mais difícil de entender, é a regra da redução ao absurdo, que a gente representa como RAA. Né? Então, assim, a gente lança como hipótese um alfa, né? Então, alfa seria a hipótese que eu lancei nessa regra hipotética. Bem, então, dada uma derivação de uma contradição, a gente sabe o que é uma contradição. É algo do tipo A e não A. Né? É uma coisa afirmada e negada ao mesmo tempo, ou seja, uma falsidade. Então, dada uma derivação de uma contradição a partir dessa hipótese alfa, a gente pode descartar a hipótese e deduzir não alfa. Significa que, se eu assumo como hipótese alfa, ou seja, se eu assumo que alfa é verdadeiro e chego numa contradição, que é um absurdo, tá? Isso significa que alfa não podia ser verdadeiro. Logo, não alfa é verdadeiro. Né? Então, por isso que a gente descarta a hipótese alfa, que foi lançada, a hipótese que foi lançada, e deduz não alfa. A gente pode entender assim como estratégia de prova, tá? Que a prova do condicional serve para provar implicações. Sempre que a gente quer provar uma implicação, provavelmente, a gente vai ter que usar então a prova do condicional. E a redução ao absurdo é uma regra que serve para provar fórmulas negadas. Provavelmente, sempre que eu for necessário provar uma fórmula que está negada, né, um não alguma coisa, não alfa, será a RAA, né, a regra da redução ao absurdo. Ok? Bom. Bom, para a gente poder ter Bom, aqui nós são os exemplos, né? Mas antes de entrar nos exemplos, assim, só em questão assim, de notação que eu usei, né? Para a gente poder ter controle do das linhas que são descartadas e deixam de existir, eu não posso mais usar elas na minha prova, a gente usa uma linha nas regras hipotéticas, do início até o final da regra hipotética, a gente usa uma linha vertical, então que marca tudo que vai ser descartado no momento que eu completar a regra e descartar a hipótese, ok? Então, vamos ver. Vamos ver como é que é a coisa. Bem, então, aqui eu quero provar, primeiro exemplo, né? Eu quero provar que a partir de P implica Q e Q implica R, é possível deduzir P implica R, ok? Bom, eu tenho aqui então duas premissas que eu introduzo nas duas primeiras linhas usando a regra P, né? Que está justificativa, né? Sempre entre colchetes.
E aí, pessoal, o que eu tenho que provar? Feito isso, né, aí eu penso na estratégia. Eu tenho que provar o quê? O que eu quero provar? Onde é que eu quero chegar? Quero chegar numa implicação. Quero provar uma implicação. Então, a gente já disse que, mais ou menos, a estratégia, né, de um modo geral, será uma regra PC. Ok? Então, onde eu lanço o antecedente da implicação que eu quero provar. O antecedente dessa implicação que eu quero provar é o P. Então, eu lanço como hipótese para PC, na linha 3, P. E já marco a linha, né, indicando, então, até onde vai ir essa regra PC e as coisas que vão ser descartadas. Observe que agora na linha 4, né, observe que na linha 4, tá, a regra PC não foi fechada. A hipótese P continua valendo. Portanto, o que eu tenho para usar agora na linha 4 para fazer alguma coisa, né? Eu tenho as linhas 1 e 2, essas estão valendo, e eu tenho a linha 3, ok? Porque a hipótese ainda não foi descartada. Tá? Só quando eu finalizar a regra PC que eu não vou mais poder usar a linha 3. Muito bem. Então, o que eu observo é que com P eu posso fazer um modus ponens com a linha 1 e obter Q. É o que eu faço na linha 4. E agora, na linha 4, com Q, na linha 5, o que eu posso usar? Posso usar as linhas 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque aí, como a hipótese 3 não foi descartada, eu ainda tenho a linha 3 e a linha 4 para usar. Então, na linha 5, eu observo que na linha 4 eu tenho Q. E eu posso fazer um modus ponens com a linha 2 e obter R. E é o que eu faço. Tá? Eu obtenho R, que é modus ponens, das linhas 4 e 2. E agora, observem, eu já tenho o que eu quero, porque eu lancei como hipótese P, na linha 3, hipótese para PC, e cheguei a R. Então, a gente sabe que agora a gente pode finalizar, descartar a hipótese, finalizar a regra PC na linha 6, descartando a hipótese e deduzindo P implica R. Né? Sempre o que eu lancei como hipótese implica aquilo que eu deduzi. P implica R, que é o que eu queria. E aí, na linha 6, finaliza a prova. Observem que a minha prova, como eu descartei a hipótese da linha 3, tudo que está da linha 3 até a linha 5 foi descartado, não existe mais. Mas a linha 6 é válida. Né? Ela é a finalização da regra PC. Né? Observe que agora eu não posso mais usar as linhas. Se fosse necessário continuar essa prova, se não tivesse terminado na linha 6, tivesse que continuar, que linhas eu teria a partir da linha 7, né, de uma suposta linha 7, supondo que a prova fosse continuar? Que linhas eu teria para usar? Só teria a linha 1, 2, são as hipóteses que estão lá, né? E a linha 6 que eu acabei de deduzir. Porque da linha 3 à linha 5, tá? Que é aquela que está marcada com a linha vertical, essas coisas todas foram descartadas no momento em que eu descartei a hipótese e concluí a regra PC, ok? Vamos ver isso aí que com calma nos exemplos a gente vai... Agora eu quero provar que de P e Q implica R, posso deduzir P implica Q implica R, ok? Muito bem, então eu tenho uma premissa, né? Coloco aqui, lanço ela como premissa na linha 1. Né? Bem, o que eu tenho que provar, pessoal? Eu tenho que provar uma implicação. Mas qual implicação, pessoal? Olha os parênteses. É esta implicação ou é esta implicação? A implicação que eu tenho que provar é esta. Sempre o que eu tenho que provar é o símbolo, vamos dizer assim, ó, o símbolo lógico, né? O operador lógico mais externo, essa segunda implicação aqui é mais interna, porque está dentro de um parênteses. Mais interno, aquilo que vai ser executado primeiro, que vai ser avaliado primeiro. Mais externo, que vai ser avaliado por último. Portanto, a implicação que eu quero provar, em essência, é P implica esse parênteses. É esta implicação aqui. Portanto, de novo, a estratégia, se eu quero provar esta implicação, lanço como hipótese o antecedente, hipótese para a regra PC. Ok? Então, na linha 2, eu lancei então, uma hipótese para a regra PC. Muito bem. Agora, pessoal, aqui dentro desta regra PC, que vai da linha 2 até a linha 6, né? O que eu tenho que provar? Eu tenho que provar o consequente dessa implicação para poder deduzir P implica esse parênteses, ou seja, eu tenho que provar esse parênteses. Eu tenho que provar Q implica R. De novo, vamos de novo para a estratégia. Se eu preciso dentro
dentro da regra PC, que vai da linha 2 até a linha 6, eu preciso provar, para obter na regra PC a implicação que eu quero. Se eu tenho que provar o consequente desta implicação aqui, e o consequente dessa implicação, que é esse parênteses, é uma implicação, é de novo uma regra PC, em que agora eu vou tentar provar esta implicação que está dentro do parênteses. Então eu tenho que lançar como hipótese o antecedente desta implicação, que é o quê, pessoal? Então abro um segundo nível, uma segunda regra PC dentro da regra PC anterior. Ok? Então abro esse segundo nível, lanço como hipótese para a PC Q, e agora aqui dentro eu tenho que deduzir R, para poder deduzir o parênteses e depois deduzir o que eu tenho que deduzir, ok? Então, agora, da linha 3 à linha 5, o que eu faço? Bom, agora, o que está disponível, né, a partir da linha 4, né? Depois que eu lancei a hipótese Q, o que está disponível na 4? Bom, o Q continua existindo, eu não descartei. O P continua existindo. Eu não descartei ainda porque não finalizou a regra PC da linha 2. Eu não descartei ainda a linha 2. E o 1, obviamente, é uma linha de uma premissa, está lá também para usar. Então, na linha 4, eu tenho as linhas 1, 2 e 3 para usar. O que eu faço? Eu percebo que eu posso fazer um modus para obter o R, que é meu objetivo. Eu posso fazer um modus ponens com essa implicação aqui, que é a premissa da prova. Se eu tiver o antecedente da implicação, faço modus ponens e obtenho o R que eu quero, né? E o antecedente é P e Q. E eu posso obter P e Q, porque a linha 2 e a linha 3 eu posso usar aqui, né? Na linha 4. E aqui, então, eu faço a introdução do condicional nas linhas 2 e 3, obtenho P e Q. Agora, na linha 5, eu faço o modus ponens da linha 1 com a linha 4, obtenho o R, que é o que eu queria. Agora eu posso descartar. Observem a ordem que as coisas têm que ser descartadas. Eu tenho que descartar primeiro o nível maior, o nível mais interno dessas regras hipotéticas, né? Ou seja, quando eu tenho essas linhas verticais, sempre a linha que está mais à direita é aquela que eu tenho que descartar primeiro. Nesse momento que eu estou na linha 5, eu não posso descartar a hipótese da linha 2. Eu primeiro tenho que descartar a hipótese da linha 3, porque esse modus ponens está dentro do outro, é mais interno. Visualizem isso, ok? Então eu tenho que descartar essa hipótese Q e obter então Q implica R. Olha só, Q implica R. Está descartada a hipótese da linha 3, a da linha 2, que é a regra PC, a regra hipotética mais externa, vamos dizer assim, né? Ainda está valendo, né? A linha 2 ainda existe, né? Descartei. Portanto, as linhas 3, 4, 5 deixaram de existir, ok? E agora o que eu faço? Eu já tenho o que eu quero aqui na linha 6 e eu posso descartar agora a hipótese da linha 2, né? E finalizar a regra PC, essa aqui que vai da 2 até a 6, e obter o quê? P implica Q implica R, que é o que está aqui, que é o que eu queria obter, né? É o que eu queria obter. Ok? E está aprovado, então, tá aprovado, então, finalizei a minha prova, ok? Bom, próximo exemplo, eu quero provar P ou Q, que isso tem como consequência Q ou P, que eu posso deduzir Q ou P a partir de P ou Q, ok? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Eu tenho uma premissa, né, que eu lanço como hipótese, como premissa, na linha 1, né, P ou Q, é a única premissa que me foi fornecida no enunciado do problema. E agora começa, né? Agora fica uma coisa bem interessante aqui, né? Eu tenho que provar, né, uma disjunção. Se vocês se lembram, né, lá das regras não hipotéticas que a gente estudou, tem lá uma possibilidade de a gente obter a disjunção, né, provando um dos disjuntos e depois introduzindo o outro. Então, percebam, a gente poderia, vamos imaginar as estratégias de prova, né? A partir dessa primeira linha aqui, premissa P ou Q, eu poderia provar de alguma forma o Q e fazer a introdução da disjunção e obter o Q ou P. Tá? Será que é possível, a partir de P ou Q, obter Q? Bom, P ou Q, tá? Para obter Q, eu teria que ter um modus ponens. Para obter Q, eu teria que ter um modus ponens que tivesse Q como consequente, né, de uma implicação. Eu teria que obter isso por redução absurdo. Não dá.
A outra possibilidade é obter o outro disjunto, obter diretamente o P, a partir de P o Q, obter o P, e aí fazer a introdução da disjunção, né? E também, né, o P, como é que eu obteria o P? Eu teria que fazer um modus ponens de uma implicação que tivesse P no consequente, não tenho, ou teria que obter o P por redução absurda, por exemplo, né? Ou talvez por uma eliminação de dupla negação, né? Eu tenho não P, eu obtenho P. Bom, essas coisas eu não tenho como obter isso, né? Então, o que salta aos olhos é que eu tenho na linha 1 uma disjunção. E existe lá uma regra chamada de regra da eliminação da disjunção. Só que ela não é simples como a eliminação da conjunção, porque eu preciso ter esta disjunção, mais dois condicionais, duas implicações. Uma implicação P implica em alguma coisa e uma implicação Q implica em alguma coisa. Essa alguma coisa que eu quero é exatamente o que eu quero provar. Q ou P. Então, com essa linha 1 que me foi fornecida como premissa, se eu tiver os dois condicionais, P implica Q ou P, desculpa, P implica Q ou P, e Q implica Q ou P, se eu tiver as duas implicações, eu posso aplicar a regra da eliminação da disjunção, que é aquela regra que a gente já estudou, né, em uma videoaula anterior, né, e vou obter, então, o que eu quero. Então, eu tenho que provar os dois condicionais. A gente sabe que para provar condicional é regra PC, portanto, eu tenho que fazer duas regras PCs independentes. Vamos ver. Então, a primeira implicação que eu tenho que provar é P implica Q ou P. Então, lanço como hipótese para PC o P, o antecedente. Bom, para obter Q ou P, né, eu posso usar a linha 2P, né, e fazer uma introdução da disjunção, obtendo Q ou P. E aí eu já posso descartar, já imediatamente posso descartar a hipótese que está na linha 2 para PC e obtenho, aplicando a regra PC, P implica Q ou P. Ok. Primeira implicação está feita. A ideia é idêntica para obter a segunda implicação. A segunda implicação é Q implica Q ou P. Uma implicação, então preciso aplicar a regra PC, lanço como hipótese para PC o Q. De novo, uso a introdução do bicondicional para obter Q ou P. Né? Descarto a hipótese. Veja bem, no momento em que eu descartei a hipótese da linha 2, isso é uma coisa importante falar, no momento que eu descartei a hipótese da linha 2, aqui dentro, né, a partir da linha 5, o que eu teria para usar? Só tenho a linha 1, que é aquela premissa que eu introduzi, e a linha 4, que é o resultado da PC das linhas 2 a 3. As linhas 2 e 3 não existem mais aqui na linha 5. Né? Então, lanço Q como hipótese, faço a introdução da disjunção, descarto a hipótese e obtenho, então, por PC, Q implica Q ou P. Bom, nesse ponto, né, na linha 8, que linhas foram descartadas? A 2 e a 3 foi descartada quando eu descartei a hipótese P. Não existem mais, não posso usar. E a linha 5 e 6 acabou de ser descartada quando eu descartei a hipótese da linha 5, Q, né? Então, eu tenho só as linhas 1, 4 e 7. Isso é absolutamente suficiente, porque eu tenho a disjunção, tenho a implicação do primeiro disjunto em Q ou P, e tenho a implicação do segundo disjunto, que é o Q, em Q ou P. Né? Então, eu posso, pela regra da eliminação da disjunção, nas linhas 1, 4 e 7, eu posso dizer Q ou P, que é o que eu queria obter, e a prova está finalizada, ok? Aqui provar que a partir de P implica Q e não Q, eu posso deduzir não P. Esse aqui é um argumento interessante, porque é um argumento tão comum na lógica, que ele tem até um nome, né? Ele é chamado de modus tollens, né? Modus tollens, assim como tem o modus ponens, que é modo de pôr, o modus tollens é o modo de tirar. Tollens, em latim, quer dizer tirar, né? Então, na verdade, essa regra, ela prova uma negação, a negação do P, né? Então, vamos lá, pessoal, nós temos duas premissas, P implica Q e não Q, né? O que a gente está tentando provar, pessoal, é a negação do P. A gente sabe ali pela estratégia que a gente acabou de falar, que a gente, quando quer provar a negação de alguma coisa, é a redução ao absurdo, em que a gente lança a fórmula, né, negada. Então, a negação de não P é P. É só tirar a negação da frente do P, né?
E P, então, portanto, é a negação de não P. Né? Então, a gente lança P, que é a negação de não P, como hipótese para redução ao absurdo, tentando tentando obter uma contradição, né? E essa contradição é muito fácil de obter, porque na linha 2 eu tenho não que. E eu posso obter por modus ponens que e não que é uma contradição. Então, na linha 4, eu faço o modus ponens da linha 3 com a linha 1, obtenho o que, e na linha 5 eu faço a introdução da conjunção das linhas 4, onde tem o que, e da linha 2, onde tem o não que, obtive a contradição necessária. Posso descartar a hipótese da linha 3 para RAA, né? Então, aplicando a regra RAA, deduzo na linha 6 a negação da hipótese. Se a hipótese era P, a negação é não P, ok? Sempre na redução ao absurdo, pessoal, sempre o resultado da redução ao absurdo é o que foi lançado como hipótese com o símbolo de negação na frente. Tá? Mesmo que vocês possam mentalmente fazer uma eliminação de uma dupla negação, nós vamos mostrar isso no próximo exemplo. Vocês aplicam a regra e depois vocês eliminam a dupla negação. O próximo exemplo vai mostrar isso, ok? Bem, então aqui concluiu-se então a prova, né? Foi bem sucedida, obtivemos um não P. Vamos para a próxima, que vai mostrar isso que eu acabei de falar. Queremos provar que a partir de não P implica PP. Né? Bem, então lançamos como hipótese, como premissa, né? A nossa premissa que é não P implica P. E aqui nós queremos provar P. Muito bem, nós temos não P implica P. O único jeito de provar P a partir dessa implicação seria, né, aparentemente, um modus ponens. Se eu tivesse não P, eu obteria o P por modus ponens, estaria aprovado. Só que eu não tenho não P. Onde é que está o não P? Eu não tenho. Tá? Então, a única solução que tem é usar a redução ao absurdo, lançando como hipótese a negação do que eu quero provar. A negação de P é não P. Muito bem. Então, agora, sim, eu faço modus ponens das linhas 2 e 1, e obtenho o P. E agora, nas linhas 2 e 3, né, eu faço a introdução da conjunção, obtenho P e não P, ok? Então, já tenho a contradição necessária, posso deduzir, posso finalizar a regra redução ao absurdo, né? Com o quê? Com a negação da minha hipótese. As pessoas talvez vão pensar, não, é P, a negação de não P é P. Sim, mas a regra exige que eu aplique a negação na frente. Então, resulta em o que está aqui com uma negação na frente. Não P. É necessário um passo adicional na linha 6 de eliminação dessa dupla negação para obter, então, o que eu quero, que o P está finalizada a prova. Mais um exemplo, né? Provar não P ou não Q, daí eu posso dizer não P e Q. Lançamos, então, a premissa na linha 1, né? Lançamos a premissa na linha 1. E agora, pessoal, o que a gente tem que provar? Bom, aqui, pessoal, a gente tem que provar, tá? Não P e Q, ok? Bom, o que vai acontecer aqui é que tem dois caminhos, tá? Só que um caminho, ele é longo e difícil de seguir. Seria usar a redução ao absurdo, né? Diretamente aqui, né? Então, para provar não P e Q, lanço como hipótese P e Q, tá? Isso é um caminho que não vai ser muito fácil de seguir, tá? É um caminho bem longo, bem complexo, tá? Existe uma outra possibilidade, que sempre que a gente tem como premissa uma disjunção, sempre se pode usar a regra da eliminação da disjunção. Então, o que eu preciso? Eu preciso daquelas duas implicações. Não P implica em não P e Q, e não Q implica em não P e Q. E é esse caminho que eu segui aqui na minha prova, né? Então, lancei na linha 2 para obter a primeira implicação, não P implica não P e Q, lancei não P como hipótese para PC, e agora sim, agora eu tenho que provar, aqui dentro desse PC, eu tenho que provar não P e Q. Agora sim, eu lanço, para provar não P e Q, eu lanço como hipótese para RA P e Q, ok?
Não dá para repetir aqui a estratégia de vamos de novo lançar não P para fazer depois uma eliminação, porque obviamente isso é circular. Vou ficar todo dia tentando fazer, tentando provar não P, não P, não P, não P, né? Lançando como hipótese não P, não P, não P. Bom, então aqui a única coisa que foi possível, né, de fazer foi então lançar P e Q para redução absurdo. Aqui na linha 4 eu faço uma eliminação na linha 3, eliminação da conjunção na linha 3, obtenho P, e na linha 5, então, eu faço a introdução da conjunção nas linhas 4 e 2 e obtenho a minha contradição necessária para deduzir, então, descartar essa hipótese da linha 3, finalizar essa redução absurda e obter o que eu quero, que é não P e Q, que é a negação, então, do que foi lançado como hipótese na linha 3. E aqui agora, na linha 7, eu finalizo o PC que eu iniciei na linha 2, descarto a hipótese da linha 2, né, e obtenho não P implica não P e Q, ok? Bom, duas coisas. Em primeiro lugar, tem gente que vai dizer assim, professor, para que continuar se na linha 6 eu já tenho o que eu quero provar? Eu já tenho não P e Q, que é o que eu quero provar. Sim, mas veja, essa linha 6 depende da linha 2, que é uma hipótese para PC que tem que ser descartada. E, portanto, não P e Q da linha 6 não significa esse não P e Q que não depende dessa linha 2. Para mim chegar na solução, no final da prova, né, na solução desse problema de provar isso aí, eu tenho que ter um não P e Q que não dependa de uma hipótese, ok? Então, a linha 6 ainda não é a solução, porque ela depende da linha 2, tá? Então, eu não posso finalizar na linha 6, já aconteceu um monte de alunos entenderem mal e fazerem isso, né? Atenção, a linha 6, embora pareça ser a solução final, não é, porque eu tenho que descartar a hipótese da linha 2, e aí eu não vou ter mais a linha 6. A linha 6 vai ser descartada, né? Bem, então, eu descarto, né? Então, eu descarto então, a hipótese para PC da linha 2 e obtenho não P, implica não P e Q. Bom, segue agora para a prova da segunda implicação, que é não Q implica não P e Q. Bom, observem que a partir da linha 8, eu tenho para usar só a linha 1 e a linha 7. E já aviso que, como a prova é semelhante à prova que eu fiz lá da linha 2 até a linha 6, a linha 7 não vai ajudar em nada, não vou usar ela, tá? Então, na linha 1, eu só vou poder usar, então, a linha 1, tá? Então, a linha 8, né? Na verdade, nem a linha 1 eu vou usar, a linha 8 eu lanço como hipótese para PC não Q, né, que é o antecedente da implicação que eu quero provar. Agora eu tenho que provar aqui dentro da linha 8 até a linha 12, eu tenho que provar não P e Q. Tá? Então eu lanço como hipótese para redução absurda, que é o que sobrou, né? P e Q, que é a negação do que eu quero provar. Aqui nós temos a eliminação da conjunção na linha 9, eu obtenho Q. E aqui é a introdução da conjunção nas linhas 10 e 8. Então, eu tenho Q e não Q, que é um absurdo, né? É uma contradição. Logo, eu posso finalizar, então, a regra RAA, que eu iniciei na linha 9, obtendo a negação da hipótese, não P e Q. De novo, eu ainda não cheguei lá, pessoal. Pode parecer que sim, mas a linha 12 ela ainda está pendurada, tá? Dependente de uma hipótese, eu não posso ter isso, eu não posso concluir na linha 12. A prova não terminou ainda, né? Então, aqui na linha 13 eu descarto a hipótese da linha 8 e obtenho a segunda implicação que eu preciso, não Q implica não P e Q. Está tudo pronto para mim obter o que eu quero por meio da eliminação da disjunção nas linhas 1, 7 e 13. Né? E aí eu obtenho então não P e Q, aí sim é o final da prova. Né? Finalmente é o final da prova. E com isso a gente termina essa parte de regras hipotéticas. Eu espero que tenha sido claro. Sigam para os exercícios, tem que estudar muito, já está começando a ficar difícil, né, o conteúdo da disciplina. Né? Então tá, pessoal, nos vemos então na próxima videoaula. Um abraço, tchau!